E organizações não governamentais para trabalhar mais na questão do amparo às pessoas que saem, aos refugiados, aos deslocados? Existem muitas estruturas desse tipo na região de Lviv? Sim, sim, aqui está sendo o paraíso das ONGs, né? Tá todo mundo. Não estou falando num sentido negativo, estou falando no sentido positivo. Existe muita boa vontade para ajudar essas pessoas e, principalmente, é, não vejo como em outras situações de conflitos, daquelas ONGs totalmente profissionais, eu vejo muita iniciativa de ucranianos e de poloneses para fazer essa ajuda aos refugiados. Então, vejo uma coisa realmente espontânea se formando. Você não vê aquelas grandes agências de refugiados da ONU, eles até estão no terreno, mas você praticamente não vê eles nas ruas, ou Oxfam, ou, Médicos Sem Fronteiras. Essa turma está no terreno, mas eles não estão fazendo muita diferença, na verdade. Quem está fazendo a diferença são os voluntários. Tem uma pergunta muito interessante que me foi feita dias atrás. Eu estou buscando essa informação. Eu queria saber se você conhece a realidade em relação ao aspecto de alguns gasodutos que levariam a partir da Rússia em direção à Europa, por território ucraniano, esses recursos energéticos. O que me disseram, e eu gostaria de confirmar com você, caso você tenha essa informação, se existem gasodutos levando gás russo em direção, por exemplo, à Eslováquia. Alguns passam pela Belarus, me parece, mas alguns passam pela Ucrânia, pelos mapas que eu recebi. É verdade que esses gasodutos estão normalmente estão operacionais e passando pelo território ucraniano, levando esses recursos da Rússia em direção à Europa? Você tem essa informação? Sim, é verdade. Houve danos a alguns desses gasodutos, mas em geral eles continuam funcionando. Tanto esses quanto outros gasodutos que passam por outras rotas. A gente lembra que já que a Rússia ela recebe cerca de 350 milhões de euros por dia por exportação de gás para a Europa. Foi feito um Mas levantamento. paga a Ucrânia, né, Luiz? Eles pagam os ucranianos pela utilização do território ucraniano, eu imagino, em direção a esse Paga gasoduto. uma taxa, paga uma taxa. Isso não foi mudado, mas foi feito até um levantamento, acho que ontem, que a Rússia recebeu, desde o início do conflito, cerca de 350 bilhões de euros da Europa por conta de pagamentos de gás só durante a guerra. 350 bilhões. E é isso que está fornecendo é uma grande fonte de recursos para continuar financiando a guerra. E sim, boa parte desse gás continua passando pela Ucrânia. A Ucrânia tem uma grande capacidade não só de levar o gás, mas de armazenar esse gás. E quando os analistas falam que quem está financiando a guerra na Ucrânia é a própria Europa, eles não estão errando. Porque imagina, 350 bilhões de dólares só em pouco mais de 40 dias de guerra, quem está dando os recursos para o Putin fazer essa invasão são os próprios europeus. Inclusive gás que vai em direção à própria Ucrânia, porque parte do que a Ucrânia consome também vem da Rússia. Então, quer dizer, isso nos faz... Aqueles que dizem que quando as pessoas falam em globalismo, quando as pessoas falam em ultraneoliberalismo, dependendo da vertente política, estariam falando em vertentes da conspiração, nós temos um caso concreto para apreciação do público. Ou seja, pessoas morrem, pessoas são assassinadas, pessoas são vítimas de uma guerra dura, soldados jovens, soldados russos também, homens, mulheres e crianças ucranianos, maiormente ucranianos atingidos, mas, senhores, os gasodutos permanecem preservados, os russos continuam exportando seu gás em direção à Europa, por parte dele, por território ucraniano, que continua recebendo recursos da Rússia por essa exportação, e esses gasodutos, eles são intocados. Me lembra muito, Luiz, da guerra, da agressão que os armênios sofreram em Nagorno-Karabakh, e que, eventualmente, gasodutos estariam ao alcance das artilharias. Mas a questão é que esses gasodutos foram preservados. Então, hoje, pelo que a gente observa, da guerra na Sérvia, na Líbia, no Iraque, quer dizer, os gasodutos, em regra, os oleodutos são preservados. Eu não falo isso em relação a depósito de combustível, a refinarias, porque isso tem um aspecto logístico de amparo ao esforço de guerra. Mas a questão da estrutura de gasodutos e de oleodutos que é preservada
E isso em prejuízo, muitas vezes, da vida das pessoas. Quer dizer, nós estamos vivendo um fenômeno que o gasoduto ele é intocável, mas a vida das pessoas é absolutamente prescindível. Então, está aí, para que vocês imaginem que, muitas vezes, pessoas cuja nacionalidade indifere a questão da nacionalidade, eu quero crer nesse ponto, da religião, da etnia, quer dizer, eles têm força política para preservar os interesses deles, e nós não temos força política como sociedades hoje contemporâneas para preservar a vida das pessoas. Isso é uma coisa gravíssima. Não só os gasodutos, os portos. Você vê, Mariupol teve 80% dos seus edifícios destruídos durante o combate, mas o porto de Mariupol está intacto. Inclusive, a Rússia está trazendo recursos militares e até energéticos, né, o gasolina, diesel, está trazendo pelo porto de Mariupol. Eles não destroem a infraestrutura que eles vão precisar. O próprio... eu acho que uma análise interessante sobre essa guerra, eu até escrevi um artigo sobre isso na minha coluna Jogos de Guerra da Gazeta do Povo. Uma das hipóteses para essa guerra, é claro que é que nem acidente de avião, né? Não tem uma explicação só a guerra, mas uma delas seria aí uma luta pela hegemonia de ser a fonte de recursos de hidrocarbonetos, ou seja, a Rússia é o grande fornecedor de energia para a Europa e para a Ásia. A Ucrânia tem um potencial não explorado de gás natural que é gigantesco. Ela tem a segunda maior reserva de gás natural da Europa, e mais de 1 trilhão de metros cúbicos de gás natural comprovados, só ali na região do Donbás, e estima-se que, se forem feitas pesquisas, essa reserva pode chegar a mais de 5 trilhões de metros cúbicos de gás, ou seja, ele poderia rivalizar com a Rússia como um grande fornecedor de gás para a Europa. Então, isso estava no Donbás, Luiz, na região que estava a priori, ou está a priori, controlada pela Ucrânia. Isso, ainda está controlada pela Ucrânia, que é realmente a região ali de Slaviansk, e a região de Kramatorsk, que provavelmente vão ser o palco da maior batalha na Ucrânia durante essa guerra, que é a região. Quem tomar essa região de Slaviansk, de Kramatorsk, que são as regiões ali logo próximas de Luhansk e Donetsk, deve vencer militarmente esse conflito. E quem tomar aquilo ali vai levar aí pelo menos 80% das reservas de gás natural da Ucrânia. Então, se a Rússia toma aquilo ali, ela tira a Ucrânia, tira a possibilidade da Ucrânia ser um grande player fornecedor de gás para a Europa. Mas também não é uma coisa de estalar o dedo e vamos começar a fornecer gás para a Europa. Segundo a Agência Internacional de Energia, seria necessário aí um investimento de pelo menos 20 bilhões de dólares para você começar a exploração desse gás. A Ucrânia explora só 2% das suas reservas naturais de gás. Você tem que construir infraestrutura, tem que construir os próprios gasodutos, tem que construir uma série de condicionantes. Não, os gasodutos não, os gasodutos já estão prontos. Já estão prontos, mas eles têm capacidade para dar vazão ao potencial? Tem, totalmente. Eles têm gasodutos aí da época soviética, eles têm mais do que suficiente capacidade de dar vazão e capacidade de explorar. O que eles não têm capacidade é de retirar do solo esse gás. E já existem empresas de outras nacionalidades atuando nessa região de Slaviansk? Slaviansk, não é isso? Não, ali você tem muita extração de carvão negro, que eles falam, né? Mas por motivos políticos não havia... não era interessante você explorar gás ali naquela região. Por quê? Porque havia uma política de subsídio, ou seja, não era competitivo, as empresas não tinham nenhum incentivo para empresas estrangeiras irem lá explorar esse gás da Ucrânia, porque eles tinham uma política de subsídio, que economicamente não se tornava atrativo. E o que o governo do Zelensky estava tentando fazer era exatamente acabar com essa política de subsídio para virar uma exploração viável. E uma das explicações para o conflito seria essa. A Rússia viu que a Ucrânia poderia se tornar, e com a retirada
desses entraves políticos de você subsidiar fontes de energia, que é um grande problema não só para a Ucrânia, mas todos os países. A Ucrânia poderia ser um grande player, um grande fornecedor de gás natural, por exemplo.